aqui na frente, você vai ver que o estudo de hoje é resistir. A lição é número 7, tá, pessoal? Curso Fé, resistir, lição número 7. Essa é a lição de hoje. Eu quero ler com você aqui dentro, tá? Essa parte da frente você lê depois. Aqui é o primeiro entendimento do missionário, tá? Mas aqui dentro, vai dizer assim, na primeira página está escrito resistir. Diz assim, ó. O ministério do Senhor Jesus se dividia em 3 fases distintas. Quais são as 3 fases, pessoal? Ensinamento, mais o quê? Pregação e manifestação do quê? Do poder divino, tá? Então são 3 fases que o nosso Senhor Jesus, ele se dividia, tá? Ensinamento, pregação e manifestação do poder divino. E diz assim, ó. Examinando os relatos bíblicos, vemos que a parte de ensinamentos era mais usada pelo Senhor. É possível alguém perguntar se não reside aqui a diferença entre o nosso ministério e o do Senhor, ou o que explicaria os resultados que ele obtinha. Ora, Cristo não disse que aqueles que nele crescem fariam as mesmas obras que ele fazia e outras maiores ainda? Está lá em João 14:12. Quando o mestre começava a ensinar, o povo se maravilhava. Em suas reuniões, todos os tipos de milagres e de transformações ocorriam, pelo simples fato de o Senhor abrir as Escrituras e mostrar a verdade ao povo. Hoje, em qualquer lugar em que alguém consegue abrir os olhos do povo para o que a Bíblia fala, também ocorre uma avalanche de quê, pessoal? De milagres. Ou seja, Jesus ele sempre ensinava a palavra de Deus, tá, pessoal? Aonde ele ia, aonde ele estivesse, ele ensinava a palavra do Senhor. Por quê, pastor? Por que ele ensinava, pessoal? Porque você sabe que o nosso povo, muitas vezes, o povo de Deus, ele é destruído por falta de quê? De conhecimento. O povo não conhece a Escritura e acaba tendo uma destruição. Por isso que Jesus ele pregava a palavra de quem, pessoal? De Deus. Por isso que ele pregava a palavra, por isso que ele ensinava a palavra, para que as pessoas não pudessem ser destruídas por falta de conhecimento. Hoje você está aqui aprendendo sobre o curso Fé. Para que você está aprendendo isso aqui? Para você não ser o quê? Destruído. Então hoje você está adquirindo mais entendimento, mais conhecimento da palavra de Deus, tá? E continuando aqui diz assim, ó, restrições às atividades do diabo. Apesar de sabermos que Satanás está mais do que nunca realizando a sua obra de destruir a humanidade, é necessário ter o cuidado para não exagerar, acreditando a ele uma capacidade maior do que na verdade ele possui. É preciso saber que existem restrições às suas operações. Ele não pode sair por aí destruindo as vidas que ele quiser. A Bíblia declara que ele não pode tocar naquele que é nascido de novo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 18. Até botei aqui no meu estudo assim, eu botei assim, quem nasceu de novo não consegue ficar na prática do pecado. Isso é verdade. Se você nasceu de novo, como diz a Bíblia, nova criatura, se você é uma nova criatura, você não pode permanecer na prática do pecado, na prática da vida pecaminosa. Por quê? Porque você nasceu de novo. Porque você é uma nova o quê, pessoal? Uma nova criatura. O que seria uma nova criatura, pastor? Uma nova criatura é uma pessoa que não faz as mesmas práticas de antigamente. Ou seja, é um novo homem. Aquele velho homem morreu. Aquela velha criatura se foi, acabou, morreu. Então aquele que bebia não beba mais, aquele que fumava não fuma mais, aquele que usava a prática até de entorpecente, coisa forte assim, de drogas, não usa mais droga. Aquela pessoa que entrava no ato de adultério, não adultera mais. Aquela pessoa que andava até no ato de prostituição, não se prostitui mais. Aquela pessoa que antigamente era viciada em jogos, aqueles joguinhos de máquina de caça-níquel, joguinho até no telefone, não usa mais. Por quê? Porque é nova criatura é. Amém, pessoal? Então isso aqui é interessante você saber sobre essa mensagem aqui, tá? Continuando, diz assim, antes de o Senhor Jesus ter derrotado o diabo,
O inimigo agia aqui no mundo, como se fosse o dono do nosso planeta. Mas com a morte de Cristo, o maligno perdeu o domínio sobre a raça humana e foi expulso da terra. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo, em João 12:31. Então, você vê que Jesus já venceu, tá? A pessoa não vai vencer. Tem muitos crentes que falam assim, em nome de Jesus eu vou acabar vencendo isso. Não, vou acabar não. Eu já venci porque Jesus venceu na cruz do Calvário. Amém, pessoal? Você não vai falar que você vai vencer, você já venceu. Diga glória a Deus. Então não é, eu vou vencer isso aqui. Talvez eu vença. Não. Eu venço isso aqui agora, em nome de Jesus, porque Jesus já me fez vencer desde a cruz do Calvário. Então você tem que ter certeza daquilo que você está falando. Não é eu já fiz, eu já venci. Porque Cristo me deu essa autoridade em nome de Jesus. Tá bom, pessoal? Isso é importante saber. Continuamos. Diz assim, mesmo antes da vinda de Jesus, quando o adversário ainda agia como príncipe deste mundo, ele tinha de obter permissão para atacar o povo de Deus, como, por exemplo, nas seguintes situações. Número 1. No caso de Jó, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Está lá em Jó capítulo 1, do 6 até o 12. Número 2. Na tentação sofrida pelo Senhor no deserto, o próprio Espírito de Deus levou o mestre àquele lugar, para que fosse tentado pelo diabo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Mateus 4, versículo 1. No 3 diz assim, chegando a hora da sua crucificação, o Senhor Jesus informou a Pedro que o diabo havia feito um pedido para cirandá-lo, passar pela ciranda, peneirar. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como o quê, pessoal? Como trigo. Está lá em Lucas 22:31. Todos esses casos ocorreram antes de o diabo ter sido despojado do seu poder. Hoje, em hipótese alguma, ele terá condições de oprimir-nos, a menos que o nosso Deus o permita. Quando atirarmos das mãos de Jesus, ele jamais conseguirá. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de parecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Está lá em João 10, do 28 até o 29. Então você vê aqui, irmão, deixa claro para você, o diabo só pode tocar numa pessoa se a pessoa permitir. Ou se o próprio Jesus permitir. É isso que diz o estudo aqui, eu até botei aqui, eu enfatizei aqui no meu estudo, eu botei assim, o diabo só toca em alguns, né, que são filhos de Deus, porque eles não tomam posição. Aí vai dizer assim, pastor, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não é verdade, né? Eu conheço pessoa que é batizada, pessoa que já é filho de Deus, pessoa que segue o caminho com Deus, mas mesmo assim o diabo toca nessa pessoa. Mesmo assim a pessoa continua manifestando demônio, mesmo assim a pessoa continua sofrendo algumas coisas. Pastor, então como é que é isso daqui? Irmãos, tem pessoas que não sabem usar aquilo que lhe foi dado como direito. Esse é o problema da pessoa. O diabo não pode tocar naquele que é filho de Deus, aquele que é nova criatura. Ele só toca naquele que não sabe exercer a autoridade que lhe foi dada. Por exemplo, qual é a autoridade que te foi dada a usar na hora que o diabo manifesta? É usar o quê? O nome de Jesus, sim ou não? Então você não vai usar assim, diabo, eu sei que o Jesus ele vai te derrotar. Não, irmãos, Jesus ele já te derrotou. Eu creio agora, em nome de Jesus, sai do meu corpo agora essa doença. Agora, não é amanhã não, é agora. Sai do meu corpo, em nome de Jesus. Então você tem que saber usar e exercer a autoridade que lhe foi dada. Muitas pessoas estão sofrendo hoje e são filhos de Deus, tá, pessoal? Muitas pessoas que são filhos de Deus estão sofrendo hoje, por quê? Porque não estão sabendo usar essa autoridade que lhe foi dada, que é o nome de Jesus, pessoal. Você tem que usar esse nome. Você tem que falar assim, doença, tem uma doença no seu corpo, coloca a mão sobre a sua enfermidade, por exemplo, e você fala, se for, por exemplo, na barriga, né? Doença, sai do meu corpo agora, em nome do Senhor Jesus. Saia agora, agora. Jesus mandou. Acabou, pessoal.
O problema é, pastor, o problema é um vício. Eu não consigo me ver livre desse vício, pastor. Eu já tentei de tudo. Pastor, como é que eu faço agora? Você não está sabendo usar essa autoridade aqui, que é o nome de Jesus. Pastor, meu problema é muito sério, pastor. Pastor, eu estou passando uma situação difícil. Tem que saber usar essa posição aqui, pessoal. Jesus deu essa posição para você. Amém, Jesus? Então, muitas pessoas que são filhos de Deus estão sofrendo, por quê? Porque não estão se posicionando como deveriam. É por causa disso. Mas o diabo não pode tocar naquele que se coloca como filho de Deus. Amém, pessoal? Continuando aqui, vamos lá. Diz assim, ó. Não devemos temer diante de qualquer tentação que o diabo venha trazer-nos, nem ficar desesperados, mas resistir firmes na fé, usando o nome de Jesus, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos, aonde, pessoal? No mundo. Está escrito lá em 1 de Pedro 5,9. O que significa isso, pastor? Irmão, você não pode ter medo. Você não pode ter medo do diabo. Tem gente que tem medo. Tem gente que fica com medo do diabo. Você não pode ter isso na sua vida. Como é que pode um crente ficar com medo do diabo agora? Tem pessoa que nem consegue falar o nome do diabo. Falar, porque o diabo. Tem pessoa que fala aquela coisa ruim. Já passaram por isso em algum lugar? Aquele nome ruim. Que nome? Aquele lá, o capiroto lá. Que a pessoa tem medo de falar, diabo. Mas quem é aquele lá, aquele chifrudo? Tem gente que tem medo, pessoal, sabia disso? Tem medo de falar o nome do diabo. Não é claro que você não vai ficar na sua casa falando todo o nome do diabo, né? Toda hora assim, porque não sei o que é o diabo. Porque não, você vai falando do diabo quando for para repreender ele, quando for mandar ele embora. Quando você falar, já sei que isso aqui é a obra do diabo, vou mandar ele embora agora. Glória a Deus. Agora, não é para você ficar falando do diabo na sua casa toda hora. Falar, o diabo, porque o diabo, porque, rapaz, o diabo. Não, aí não. Mas quando você for exercer autoridade e você reconhecer que é ele que está tentando fazer algo dentro da sua casa, você pode falar sem medo algum, pessoal. Você pode falar. Você não vai ficar assistindo um vídeo na sua casa lá, ou, por exemplo, filme de terror. Quem já assistiu filme de terror? Já assistiu? Só o pastor que já assistiu filme de terror. No passado eu assisti, irmão. Eu não tinha entendimento com a palavra de Deus. Eu assistia filme de terror. Até eu entender que a televisão é uma porta aberta dentro de casa, tanto para te abençoar e quanto para amaldiçoar também. Você sabia disso? Cuidado. Se você tem costume de ficar vendo filme de terror na sua casa, coisa satânica, coisa do diabo, isso é uma porta aberta para maldição na sua casa. É uma porta aberta. E eu antes não tinha entendimento disso. Mas quando eu comecei a fazer a obra, eu entendi esse propósito aqui. Falei, caramba, esse negócio de filme de terror, então é uma maldição. Por exemplo, vou fazer uma pergunta para vocês. Quem já foi abençoado pela televisão numa oração do missionário? Levanta a mão. Olha, levanta a mão, deixa eu contar. Levanta. 1, 2, 3, 4, 5. Olha quanta pessoa, pessoal. Olha quanta pessoa já foi abençoada pelo missionário na televisão. Você concorda comigo que a televisão é uma porta aberta para te abençoar? Sim ou não? Missionário abençoa pela televisão. Agora eu estou aqui pregando, estou pregando essa mensagem. Alguém vai estar vendo esse vídeo lá, dessa pregação do curso Fé. Essa mensagem está te abençoando, você que está em casa. A pessoa que está lá escutando essa mensagem, talvez que não deu para vir hoje, ou até alguém que não é da igreja, até alguém da sua família que você vai mandar para essa pessoa, né? Eu vou postar o vídeo lá, você vai enviar esse vídeo para alguma pessoa da sua família. E a pessoa que está lá, talvez em outro bairro, outro estado, outro país, vai escutar essa pregação, e essa mensagem de hoje já vai estar abençoando essa pessoa da tua família. Quem crê nisso? Você crê em nome de Jesus? Essa mensagem vai abençoar essa pessoa da tua casa, da tua família. Já vai estar abençoando. Agora, irmão, a pessoa que vê filme de terror, isso também traz uma maldição para dentro da casa dessa pessoa. Por quê? Porque só fica vendo coisa de terror, coisa do inferno, coisa do diabo. E isso acaba trazendo como se fosse uma maldição para dentro daquela casa. É a mesma coisa. Você ficar falando assim, porque o diabo, porque o diabo, porque o diabo dentro de casa. Não, aí não. Mas quando você for repreender, diabo, sai da minha casa agora, em nome de Jesus. E ele tem que sair. Amém, pessoal? Não tenha medo de falar o nome do diabo, não. Não fique com medo. Igual antigamente, como eu já falei para vocês lá em casa, né, quando a gente não era cristão, minha mãe não era cristã também não. O que eu fazia lá quando falava diabo lá, pessoal? Eu tinha que bater na madeira 3 vezes. Quem fazia isso antigamente também? Você fazia isso? Antigamente, se você falasse o nome do diabo em casa, ela, garoto, pelo amor de Deus, vai procurar madeira e bate 3 vezes na madeira.
Aí quando não tinha madeira em casa, tinha que correr na rua e procurar um pedaço de madeira para bater 3 vezes na madeira. Que coisa séria, né, pessoal? Então, não tenha medo, tá? Repreenda o diabo aonde ele estiver. Por exemplo, manifestou um demônio, um vizinho seu, do lado da sua casa lá. O que você vai fazer lá? Você vai me ligar? Manifestou um demônio lá, tá o demônio lá, o seu vizinho seu, né? Quem tem um vizinho abençoado lá? Você tem contato com ele, tem intimidade. Tem um vizinho? Aí manifestou um demônio. Quem você acha que o vizinho vai chamar para tirar aquele demônio lá? Vocês. Não é você que passa para vir para a igreja com a sua Bíblia debaixo do braço? Não é você que fala que é cristão? Sim ou não? Quem é cristão aqui? Levanta a mão. Você é cristão? Então quando você sai de casa, o vizinho vê que você está vindo para a igreja. Manifestou um demônio, ele não conhece pastor, ele não conhece ninguém, ele conhece você que está vindo à igreja. Quem você acha que ele vai chamar lá? São vocês. E aí o que vocês vão fazer na hora? Meu Deus, esse demônio aqui, como é que eu vou fazer agora? Aí pegar o telefone, pastor, pelo amor de Deus, tem um demônio aqui, pastor. Irmão, não é que eu não vá te atender, eu estou aqui para te atender. Mas também, você tem autoridade para expulsar esse demônio. Você tem autoridade para isso. Amém, Jesus? Entenda isso. A Bíblia diz, eis que vos dou poder, em meu nome expulsarão demônios. Lá não fala assim, eis que vos dou poder aos pastores. Eis que vos dou poder aos obreiros. Não, eis que vos dou poder. Todos nós. Amém, pessoal? Você tem autoridade para isso. Então não tenha medo do diabo, não. Continuando aqui, vamos lá. O último parágrafo aqui diz assim, ó. Quanto à razão de o Senhor permitir que passemos por várias tentações, podemos estar certos de que Ele o faz para nosso próprio bem. Em vez de nos aborrecermos com elas, devemos encorajar-nos no Senhor, pois Ele é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Não veio sobre vós, vira a folha, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é quem, pessoal? Fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar, em 1 Coríntios 10, 13. Irmãos, tudo que você passa na vida é porque Deus conhece a tua estrutura. Deus sabe o que você pode passar e o que você não pode. Quem já passou por uma luta muito grande na vida? Levanta a mão. Já passou por uma luta muito grande? Mas você venceu ou não venceu, pessoal? Você venceu. Quem está passando uma luta grande agora? Você vai vencer ou não vai? Você vai vencer, irmão. Porque se Deus deu isso daí para você, essa luta, porque Ele sabe que você pode e vai vencer. Ele sabe disso. Aquela luta que você passou lá atrás, Deus sabia que você podia vencer isso. E é por isso que hoje você está aqui, pessoal, de pé, ouvindo a palavra de Deus. É por isso que hoje Ele te colocou aqui para você ouvir essa mensagem de hoje. Para você reconhecer que aquela luta que você enfrentou lá atrás, Ele conhecia a tua estrutura para você vencer mais um dia e estar aqui hoje de pé. Deus sabe disso. Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe bem, pessoal, quem nós somos. Deus me colocou aqui porque Ele conhecia a minha estrutura. Por isso que Ele me trouxe para cá em espírito. Eu não vim para cá, pessoal, porque o homem me colocou aqui. Eu, pastor Beratã, o pastor Michael mandou você. Não foi o pastor Michael. O pastor Michael só foi um instrumento usado por Deus. Ele me chamou na sala dele uma sexta-feira e falou, pastor, você vai assumir lá em Jardim Maravilha. Aí eu olhei para ele e falei assim, Jardim Maravilha? Eu pensei que era São Paulo. Aí eu já pensando assim, vou ter que arrumar minhas malas, minha cabeça deu um nó na hora, né? Quando ele falou, você vai assumir Jardim... Eu nunca tinha ouvido falar de Jardim Maravilha, pessoal. Aí ele falou, você vai assumir lá em Jardim Maravilha. Aí eu já pensando em São Paulo. Aí eu fiquei olhando para ele assim, como coisa assim, pensando, né? Pastor, pensando, não falei com ele, eu pensei assim, pastor, não tem R$1 para ir para São Paulo. Como é que eu vou fazer para ir para São Paulo agora? E eu esperando, falei, sabe que o pastor me dá de dar passagem, pelo menos? Eu vou na frente e depois minha esposa vai, né? Depois ela caça o rumo dela com a minha filha. Aí eu fiquei esperando, irmão, você entendeu? Eu falei, sim, senhor, pastor. Ele, você sabe onde é Jardim Maravilha? Eu falei, não, senhor. Aí Jardim Maravilha aqui, irmão, Guaratiba. Eu falei, sim, senhor, pastor. Ele vai lá, você vai ligar para o pastor Yuri. Pastor Yuri que está lá, você vai trocar com ele lá. Eu falei, tá bom, sim, senhor. Aí eu entendi que era aqui em Guaratiba, né? Mas você vê, Deus me enviou para cá. Por que Deus me enviou para cá? Porque Ele conhecia a minha estrutura. Ele conhecia. Você vê que quando eu cheguei aqui, irmão, esses obreiros aí estavam numa guerra danada entre eles. Ele sabe disso que eu estou falando.
Era uma guerra entre eles, mesmo de vez em quando eles tinham uma discussão entre eles, entre os obreiros. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Né? Uma confusão entre eles, aquela coisa toda. Aí eu cheguei no início, tive que ser um pouco mais duro com eles. Agora, eles sabem aí, agora que eu estou mais brincando com eles, né? Agora que eu brinco mais, agora que eu me divirto mais com eles, agora que eu estou mais junto deles. Por quê? Porque no início eu tive que moldar eles primeiro. Porque a palavra diz que a casa dividida, o quê? Não vai subsisturar, não subsisturar, né? Ou seja, não vai dar certo, pessoal. A casa não pode estar dividida. A igreja tem que ter um só pensamento. Amém, Jesus? Vocês têm que ser juntos na mesma fé, nós temos que ser uma família. O crente não está aqui para falar mal do outro, um falar mal do outro. Os obreiros não podem um falar mal do outro. Os obreiros não podem ter atrito. Os obreiros não podem ir contra o pastor da igreja. Não pode acontecer isso. Então você vê, aí primeiro tive que ajeitar, né? Tive que estruturar o lugar primeiro. Agora que nós estamos começando a desfrutar daquilo que nós trabalhamos lá atrás. Amém, Jesus? É isso que eu quero que você entenda. Deus conhecia a minha estrutura. Deus sabia exatamente como que eu poderia me comportar no meio dos obreiros, no meio de vocês. Deus sabia disso. E por isso que Ele me colocou aqui, pessoal. Amém, Jesus? Você sabe que eu estou aqui já há mais tempo com o pastor Yuri? Agora eu já passei, estava fazendo as contas. Já passei o tempo que o pastor Yuri ficou aqui, pessoal. O pastor Yuri ficou 6 meses. Não foi? Já estou 7 aqui. Tá vendo? É o que eu estou te falando. E passa rápido. Passa ou não passa, pessoal? Não passa rápido. Eu não tinha feito essa conta. Eu estava contando que eu tinha 4 meses aqui ainda. Aí quando eu falei, caramba! Quer dizer, eu cheguei aqui, foi final de novembro. Né? Fiquei dezembro todo. Então, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. 7 meses. Já estou 7 meses aqui. O pastor ele ficou 6. Né? Vou até passar a mensagem para ele. Pastor, passei o tempo do senhor aqui. Ele vai falar, e daqui também já passei o tempo do rapaz. Né? Então você vê, pessoal, Deus vai conhecendo a estrutura. Deus me colocou aqui porque Ele sabia que eu era capaz de poder vencer aqui em Cristo Jesus nesse lugar. Por isso que Ele me colocou aqui. E o pastor Yuri, ele foi levado para lá, para a igreja de Vila Nova, né? Ele foi levado para lá porque ele sabia que lá precisava do pastor Yuri naquela hora, para ele vencer aquela batalha que estava passando naquela igreja. Então Deus conhece a tua estrutura. Amém, pessoal? Vamos lá. Resistir. Um mandamento, diz assim: independentemente de como e onde o inimigo está tentando-nos, a palavra de Deus nos manda resistir. A ordem estabelecida em Tiago 4,7 da parte B é clara: resistir ao diabo e ele o que, pessoal? E ele fugirá de vós. Por essa ordem, vemos que somos os responsáveis pelo sucesso ou pela derrota de nossa vida. Se resistirmos, ele não somente irá embora, como também fugirá. É oportuno lembrar que temos de resistir a todo e qualquer ataque do inimigo. Não basta resistir aos grandes ataques, pois muitas vezes o problema começa bem pequeno. Se não for destruído, causará um grande estrago. Apanhai-lhe as raposas, as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão o quê, pessoal? Estão em flor. Então você vê aqui, deixa claro para você, irmãos, que nós temos que acabar com os problemas pequenos também. Pastor, o que são os problemas pequenos, né? Depende do que você está passando. Vou perguntar de novo, tá? Quem já passou um grande problema na vida? Levanta a mão. Um grande problema. E quem já passou um problema pequeno? Também. Pastor, estou até passando agora, inclusive. Irmão, você tem que vencer esse problema pequenininho também. Porque senão a gente foca tanto no problema grande que a gente acaba esquecendo dos pequenos. O que vai acontecer? O problema pequeno vai acabar lá na frente ficando o quê? Virou a bola de neve. Acaba aumentando. Você está tão focado naquele problema pequeno que você esqueceu do problema. Está tão focado no problema grande que você está esquecendo de resolver o problema pequeno. E esse problema pequeno ele pode crescer se você não vigiar. Irmãos, tem luta que a gente passa, que é uma luta tão grande que a gente acaba ficando perdido. Já percebeu isso? A luta é tão grande, que a gente acaba se perdendo um pouco no meio do caminho. O que a gente tem que fazer? A gente precisa entender que os problemas pequenos também são para ser resolvidos, pessoal. Tem problema que é pequeno, mas tem que ser resolvido.
É isso que você tem que começar a entender. Vou dar um exemplo para você. Um filho que está preso nas drogas, por exemplo. Tá? Tem um filho que está preso nas drogas. Aquele filho, ele fica 3, 4 noites fora de casa. 3 dias direto fora de casa. Aí a mãe fica desesperada. Fala, meu Deus, e agora eu tenho que procurar meu filho? Aí a mãe vai procurar o filho no meio da comunidade. A mãe vai procurar o filho no IML. A mãe procura o filho nos hospitais para saber onde é que o filho está. Daqui a pouco o filho volta para casa. Aí a mãe começa a interceder. Eu não aceito isso, está amarrado, aquela coisa toda, está amarrado. Aí daqui a pouco, torna a acontecer de novo. Aí a mãe chega ao pastor e fala assim, pastor, não está adiantando, estou orando, 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 e não está adiantando nada. Aí o pastor fala, não, mas fica na fé, permanece, vamos continuar orando. Aí daqui a pouco, o filho volta para casa em 2 dias. Já não é mais 3, em 2 dias ele voltou para casa. Aí a mãe orando, eu não aceito que meu filho está assim, eu não aceito aquela coisa toda, não aceito, pastor, não está adiantando. Irmão, fica na fé, vamos embora. Daqui a pouco o filho fica 1 dia só fora de casa. Aí a mãe orando, chorando, 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 e daqui a pouco, o pastor não está adiantando, irmã, fica na fé, irmã, vamos lá, irmã, fica na fé, Deus vai abençoar. Daqui a pouco, o filho já não fica mais fora de casa, o filho vai para a rua, usa o que tem que usar e volta. Está adiantando ou não está essa oração, pessoal? Está adiantando, irmão. Tem coisas que não é para já, tem coisas que Deus vai abençoando. Lembra daquela figueira? Lembra? Jesus passou e amaldiçoou, lembra disso? Só que ela não secou na hora. No outro dia que os discípulos olharam e falaram, ih, Jesus aqui, ó, secou a figueira. Ou seja, tem coisas que vai secando desde o quê, pessoal? Desde a raiz. É isso que eu quero que você entenda. Você tem que observar os pequenos detalhes também. Seu filho fazia uma coisa, já não está fazendo como antes, está melhorando. Opa, ó, já entendi. Tem gente, pessoal, que não percebe esses pequenos detalhes. E aí acha que não está adiantando. Está adiantando sim. Deus está abençoando. Tem gente que bebia, né, por exemplo, bebia no final de semana uma caixa de cerveja. Só que a pessoa agora não bebe mais uma caixa. Agora a pessoa está bebendo ali, uma caixa de cerveja deve vir o quê? Sei lá, 40, 30, 50 cervejas, não sei. Vamos botar que seja 50 cervejas numa caixa, né? A pessoa bebia 50 cervejas, uma caixa de cerveja. Agora está bebendo 30. Quer dizer, amanhã ela vai estar bebendo 20. Depois vai estar bebendo 10. Depois 5. Depois 1. E depois quantas, pessoal? Depois nenhuma. Deus abençoou. Amém? Secou desde a raiz. É isso que você tem que entender. Aos poucos Deus vai abençoando. E tem gente que é na hora. Tem gente que chega na hora, a partir de hoje acabou isso aqui. Essa é a melhor oração que você pode ter. A partir de hoje eu não aceito isso aqui. Está determinado em nome de Jesus. E acabou. É assim que tem que ser, pessoal. E Deus vai te abençoando em nome de Jesus, tá? Resolva os problemas pequenos também. Vamos lá. Continuando. Diz assim. Outro fato de que não devemos jamais nos esquecer é que o diabo não deixa de tentar-nos por sermos de Jesus. Apesar de saber que somos território divino, ele continua lutando para roubar, matar e destruir a nossa vida. Enquanto não assumimos a nossa posição de vencedores em Cristo, ele continuará buscando a nossa destruição. Resistir ao diabo é simples. Basta que a todo ataque, como por exemplo, sintomas de doenças, pensamentos negativos, desejo de cometer algum pecado, tudo isso são tentações. Você destemidamente repreende o mal, exigindo que ele cesse de perturbá-lo e saia de sua vida. Não há melhor exemplo de como resistir ao diabo do que o dado pelo Senhor no deserto, quando Satanás o tentou. O relato completo se encontra em Mateus 4, do 1 ao 11. No 1 diz assim, ó. O diabo se aproximou de Jesus e disse, se tu és filho de Deus, manda que esta pedra se torne em quê, pessoal? Em pães. O Senhor respondeu o quê, pessoal? O que o Senhor respondeu, pessoal? Não. O Senhor respondeu o quê? Está escrito. É isso que Jesus respondeu. Está escrito, tá? Diz assim, ó. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra sai da boca de Deus. No 2 diz assim, ó. O diabo levou Jesus até a cidade santa, colocou no pináculo do templo e disse, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. O Senhor respondeu o quê? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. 3.
O diabo levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhes: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O Senhor respondeu o quê? Vá-te, Satanás, porque o quê? Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Você vê que o Jesus sempre combate o diabo com a palavra de quem? De Deus. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito e está escrito. Amém? Continuando. Nas 3 tentativas do diabo, Cristo usou simplesmente a palavra de Deus, a nossa única arma. Para enfrentar o diabo e as suas tentações, não temos de usar nada mais a não ser a palavra do Senhor. Logicamente, o mestre sabia orar e falar em línguas. Além disso, ele tinha conhecimento de todas as coisas, mais do que qualquer mortal. No entanto, usou apenas a arma infalível. Você não vai querer usar outra, não é verdade? Ou seja, irmão, você tem que usar o nome de Jesus. É esse nome que você tem que usar. Não dá para você tentar fazer outra coisa. Não dá para você tentar fazer qualquer outra coisa naquele momento. Você tem que usar o nome de Jesus. É esse nome que vai determinar e vai mandar esse mal embora da sua vida. Essa perturbação que está tentando vir sobre a tua vida. Tem que usar esse nome, pessoal. O crente que não usa o nome de Jesus não está sabendo usar a sua arma. Por exemplo, um militar do exército, vamos supor que foi convocado para uma guerra, né? Geralmente o militar do exército está mais dormindo do que indo para a guerra, graças a Deus, né? Porque o negócio de ir para a guerra é perigoso, irmão. É ou não é perigoso? É perigoso. Você vê essas guerras que estão tendo agora, guerra na Ucrânia, guerra não sei aonde, né? Tem um monte de guerra. Você vê que um monte de jovem está morrendo lá. Mas quando eles mandam um jovem desse lá para a guerra, o que eles mandam na mão do jovem? O quê? Uma arma. Não é isso? Ele vai mandar uma arma no mundo daquele jovem. Por quê? Ele tem que utilizar aquela arma. Aquilo ali foi dado para ele. É uma arma que ele tem para usar. Imagina só na hora da guerra lá, tem um monte de tiroteio. Vamos supor que você fosse convocado para a guerra. Vamos supor. Você foi convocado para uma guerra lá na Ucrânia. Aí você chega lá, eu fui convocado para a guerra, você falou, tá bom. E agora, o que eu vou fazer? Você pode ir para a guerra. Mas cadê minha arma? Não, você não vai de arma não, pode ir sozinho. Chega lá na guerra lá e você se vira lá. E aí, como é que é essa guerra? Rapidamente a pessoa vai morrer, sim ou não? Então, vamos trazer para o mundo espiritual agora. Você está numa guerra, no mundo espiritual, você está numa guerra. Qual é a arma que lhe foi dada para você usar? O nome de quem? O nome de Jesus. Então você tem essa arma na sua boca, na sua mão para você usar. Quando você está no meio de uma guerra, você tem que usar esse nome que é o nome de Jesus. Eu me lembro bem de uma história que o pastor contou uma vez, de uma irmãzinha, que toda vez ela ia para a igreja manifestava num demônio. Toda vez. Chegava na igreja, ela manifestava em demônio. Toda vez era a mesma coisa, pessoal. Toda vez. E o pastor começou a observar. Você sabe que tem gente que manifesta em demônio, mas tem gente que é carmônio. Sabia disso? O que é carmônio? A pessoa acha que está manifestando, coisa nenhuma. Mas tem gente que é assim, é o vento do baixo. Aí tem gente que é assim, que acha que é tudo, meu Deus, estou manifestando demônio, estou manifestando demônio. Não é, irmão. Às vezes é coisa da cabeça da pessoa. Tem coisa que a gente sabe que é verdade, é demônio mesmo, coisa forte. E os pastores têm que saber identificar isso. Aí um belo dia, a irmãzinha toda dia chegava lá e manifestava em demônio. Toda vez era a mesma coisa. Toda vez manifestava em demônio. Toda vez manifestava em demônio. Aí um dia o pastor percebeu, não tem nada de demônio aí. Sabe o que o pastor fez? Quando aquela irmã manifestou lá, ele pegou, botou a mão na cabeça da irmã e falou assim, em nome do Silvio Santos, sai agora. Sabe o que aconteceu? A irmã, agora saiu, pastor. Agora saiu todo mal, saiu todo demônio agora. Aí o pastor falou, irmã, toma vergonha. O pastor falou para a irmã, toma vergonha. Eu falei em nome de Silvio Santos. Você acha que Silvio Santos expulsa algum demônio? A irmã, pastor, a senhora tem que tomar vergonha, rapaz. Essas coisas de Deus são brincadeira, não. Você está de brincadeira na casa de Deus? A irmã, não, pastor, o senhor me desculpa. Não, irmã, a senhora pode ir embora, a senhora está abençoada já, pode ir embora. Quer dizer, a pessoa manifestar, fingir que está manifestando demônio. E o pastor usou a sabedoria, né? Que Deus abençoe lá o Silvio Santos, em nome de Jesus, né? Mas foi na época, tá, pessoal? Então você vê que na hora fez a oração lá, mas não era nada disso, irmão. Irmão, você tem que usar o nome de Jesus que tem poder para livrar uma pessoa. Não adianta manifestar um demônio aqui e eu colocar a mão na cabeça e falar assim, em meu nome. Que em meu nome? Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. É em nome de Jesus, é esse nome que tem poder.
Amém, pessoal? Saiba usar o nome de Jesus onde você estiver. Vamos lá. Aqui embaixo diz assim, ó. Não creia em nada que o diabo esteja mostrando a você, pois ele é um derrotado. A carreira de Satanás está se aproximando do fim. No princípio, ele foi expulso do céu durante a grande tribulação. Será lançado da esfera celestial à terra durante um milênio. Ficará aprisionado no abismo e depois de 2000 anos será lançado no lago de fogo. Quanto a nós, qual será o nosso futuro? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do quê, pessoal? Do mundo. Está lá em Mateus 25, 34. Ou seja, o diabo sabe que você pode herdar o reino dos céus. O diabo sabe que você um dia pode estar no reino dos céus, quando chegar o nosso tempo, a nossa hora. Quando Jesus, pessoal, ele voltar, ou quando chegar o teu tempo de ir para o reino dos céus. Ele sabe disso. Mas ele é tão derrotado, ele sabe que ele não pode mais estar no reino dos céus, que ele tenta atrapalhar os planos de Deus sobre a tua vida. É isso que ele faz. Ele tenta te atrapalhar de você receber aquilo que Deus prometeu para você. Ele quer te atrapalhar. Mas está repreendido em nome de quem, pessoal? Em nome de Jesus. Grava esse nome, porque esse nome vai trazer muita fé, muita esperança e muitas obras sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Diga glória a Deus, vamos aplaudir a Jesus que ele merece. Graças a Deus. Amém. Deus é bom. Ó, e não esquece não, tá, pessoal? Faça o questionário em casa. Quem está fazendo o questionário? Deixa eu ver agora. Jesus amado. Irmão, faz o questionário, isso aqui é bom. Esse questionário aqui vai te ajudar muito. Quem toma café? Levanta a mão, quem toma um cafezinho. Todo mundo não, eu não tomo café. Eu não tomo, mas um chazinho vai bem pra mim. Né? A senhora também não toma café. Aí, ó, a irmã também não toma café, nós dois. Mas chá, a senhora toma chá? Chá, olha aí, pronto. Então, na hora do cafezinho, na hora do chá, o que você vai estar fazendo? No questionário. Em vez de você estar no telefone vendo vídeo, aqui, ó. Entendeu? Sai do TikTok um pouquinho. Amém, pessoal? Sai do TikTok, Instagram, YouTube, a não ser que você esteja vendo a pregação, aí tudo bem. Tá bom? Mas, ó, faz esse questionário aqui, que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Amém, pessoal? Bom, é isso que eu tinha para falar com você. Você de casa, Deus abençoe. Que Deus possa operar sinais e maravilhas. Semana que vem, número 8, tá? Semana que vem, vem buscar, vem com fé, que Deus vai te abençoar em nome de Jesus, tá? Você sentir no coração de fazer uma doação, faça a doação para a obra de Deus. Vai estar aqui embaixo, aqui eu vou colocar o QR Code para que você possa abençoar a obra do Senhor e que nada falte na tua vida em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você.